Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos pensadores mais provocadores do século XX, Karl Popper. Um filósofo cujas ideias não só questionaram a ciência, mas desafiaram a própria ideia de conhecimento, de certeza. Para ele, o maior perigo não era o erro em si, mas a arrogância de achar que se está certo demais. Olha, essa pergunta é o centro de tudo que vamos conversar. Ela mexe com nossas crenças mais fundas, sabe? Sejam elas políticas, científicas ou até pessoais. É a sementinha da dúvida que o Popper plantou bem no coração da filosofia. Isso mesmo, uma obsessão. O Popper dedicou a vida inteira para entender a diferença entre conhecimento de verdade e aqueles dogmas que só se disfarçam de verdade. Ele queria uma linha clara, uma ferramenta para separar o que a gente pode testar do que a gente só pode acreditar. E essa busca, nossa, mudou tudo. Para entender a ideia tão poderosa do Popper, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A filosofia dele não nasceu do nada, sabe? Nasceu no meio do caos da Europa do início do século XX, com eventos que marcaram ele para sempre. A jornada do Popper começa lá em Viena, onde, como um jovem cheio de ideais, ele se encantou pela promessa do marxismo. Só que duas coisas abalaram ele profundamente. Primeiro, uma manifestação que acabou em tragédia e quebrou a certeza ideológica dele. E depois, a ascensão do nazismo, que forçou ele a se exilar e fortaleceu sua desconfiança de qualquer sistema que promete um paraíso na Terra. E aqui está o pulo do gato. Depois daquele protesto, o Popper percebeu uma coisa que chocou ele profundamente. Os líderes marxistas não admitiram que a teoria deles podia estar errada. Pelo contrário, eles reinterpretaram os fatos, a violência, as mortes, tudo para caber na narrativa da ideologia. Foi isso que ele chamou de trauma intelectual, a percepção de que uma teoria muito forte pode funcionar como um óculos que distorce tudo que a gente vê. Então, como é que se separa a ciência, que aprende com a realidade, da ideologia, que distorce essa realidade? A resposta do Popper foi uma ideia elegante e revolucionária: a regra da falseabilidade. O mais interessante aqui é a inversão completa do pensamento da época. Antes do Popper, muita gente achava que a ciência se baseava em provar que as teorias estavam certas, acumulando confirmações. Popper chegou e disse: não. A força de uma teoria científica não está em quantas vezes ela foi confirmada, mas no fato de que ela se arrisca a ser provada errada. Ela faz previsões ousadas que, se não acontecerem, derrubam a teoria inteira. E essa comparação aqui deixa a ideia claríssima. Pensa na teoria da relatividade do Einstein. Ela previu que a luz das estrelas se curvaria ao passar perto do Sol, uma coisa que podia ser testada num eclipse. Se a luz não se curvasse, a teoria estaria errada. Era um risco enorme. Por outro lado, o Popper argumentava que teorias como o marxismo ou a psicanálise freudiana eram como redes que pegavam tudo. Não importava o que acontecesse, um marxista ou um psicanalista sempre achava uma explicação dentro da teoria. Elas não corriam risco de estarem erradas e, por isso mesmo, não eram ciência. E aqui a gente precisa corrigir um erro muito comum. O Popper não disse que o objetivo da ciência é provar que as coisas são falsas. Ele disse que o método da ciência é tentar provar que as suas próprias teorias são falsas. É um processo sem fim de teste e crítica. Quando uma teoria sobrevive a essas tentativas rigorosas, a gente aceita, mas não como uma verdade final. A gente aceita como a melhor explicação que temos por enquanto, sempre sabendo que amanhã ela pode ser superada. O Popper então pegou essa ideia da ciência e aplicou numa escala muito maior, a sociedade. Ele viu o mesmíssimo perigo das teorias irrefutáveis naqueles sistemas políticos que se diziam donos da verdade. Na sua grande obra política, ele fez uma distinção fundamental. De um lado, a sociedade fechada, rígida, dogmática e que nenhuma pseudociência diz que conhece o destino da humanidade e não aceita críticas. Do outro lado, a sociedade aberta, que, como a ciência, é humilde, permite a discordância e está sempre evoluindo, pronta para corrigir os próprios erros. E aqui está a grande síntese do pensamento dele. A gente não avança acumulando certezas. A gente avança identificando e removendo o que está errado. Na ciência, eliminamos hipóteses ruins com experimentos. Na política, eliminamos governantes ruins com eleições e leis ruins através do debate e da reforma. É um processo mais lento, talvez menos glamuroso, mas é o único que nos protege da tirania da certeza absoluta. Mas a vida do Popper escondia um paradoxo. O maior defensor da crítica era pessoalmente péssimo em recebê-la. Vamos explorar um pouco essa contradição. Esse lado mostra a complexidade do homem por trás da filosofia.
Enquanto a mente dele produzia argumentos geniais a favor da humildade intelectual, o temperamento era o oposto. Colegas e estudantes descreviam ele como uma força da natureza nos debates, alguém que não cedia 1 milímetro. É uma ironia poderosa. O filósofo que nos ensinou a importância de admitir que podemos estar errados, muitas vezes lutava para aplicar essa lição a si mesmo. A teoria do Popper também foi duramente criticada, claro. O Thomas Kuhn, por exemplo, argumentou que essa visão do Popper era idealista demais. O Kuhn dizia que, na prática, os cientistas trabalham dentro de um paradigma, um conjunto de crenças e métodos que todo mundo numa área aceita. Eles não tentam refutar esse paradigma, pelo contrário, eles o defendem. A ciência só muda de verdade durante revoluções, quando o modelo antigo entra em colapso e um novo toma o lugar dele. Talvez a crítica mais dolorosa tenha vindo do próprio aluno dele, o Paul Feyerabend. Ele levou a ideia da crítica ao extremo e acabou defendendo uma espécie de anarquia na ciência, dizendo que vale tudo. Era o exato oposto do que o Popper defendia. Ele que buscava um critério racional, rigoroso. E a divergência não foi só intelectual, não. Foi uma ruptura pessoal profunda, uma fonte de muita amargura para o Popper. Então, qual é o legado de Karl Popper? A busca dele para proteger a verdade o levou a uma conclusão bem radical, a de que a verdade absoluta talvez seja, no fundo, inalcançável. E este é o ponto mais profundo da filosofia dele. Ao nos dar uma ferramenta para descartar o que é falso, ele também tirou a esperança de um dia provar de forma definitiva que algo é verdadeiro. O conhecimento, na visão do Popper, não é um prédio sólido que a gente constrói tijolo por tijolo. É mais como um pântano. A gente finca estacas, testa a firmeza delas e as usa como base até o dia em que a gente encontra uma estaca melhor. Essa frase é uma síntese perfeita do legado dele. Ela se aplica a uma teoria científica, a uma política de governo e, quem sabe, até às nossas próprias crenças. O sucesso não é uma prova de que algo é verdade, mas só uma prova de sobrevivência temporária aos testes mais duros que a gente conseguiu criar até agora. É uma visão humilde, mas ao mesmo tempo incrivelmente forte do que é o conhecimento. E assim, a gente termina onde começou, mas agora com uma nova perspectiva. O Popper não nos deu respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos deu uma pergunta mais poderosa. Se a certeza absoluta é uma ilusão, como é que a gente navega no mundo? Talvez a resposta esteja no próprio método do Popper, com abertura à crítica, com a coragem de testar as próprias ideias e, acima de tudo, com a humildade de aceitar que podemos, a qualquer momento, estar errados.